Tem coisa que a gente olha e fala, não é possível que alguém vai comprar isso. Não é possível que alguém vai comprar isso. Não é possível que alguém vai... Não, aprenda como pentear o cabelo. Aprenda como lavar o cabelo. Aprenda como reduzir as suas despesas. Ué, reduzir as despesas, eu não preciso de comprar um método, um curso para aprender. Eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Mas a pessoa ela tem que comprar um método, ela tem que comprar um curso para dizer assim para ela, olha, gasta menos do que você ganha. Corta isso, corta isso, corta. Isso aí todo mundo deveria saber, seria o natural, seria o normal. Mas tem gente, por que tem gente vendendo esse método? Porque tem gente que compra. E quantas pessoas que ela já comprou tantos cursos, tantos métodos, que ela nem acompanhou o curso, nem concluiu. Ela começou e parou. Só foi para devorar o dinheiro dela, só foi para gastar o dinheiro dela. Só isso. Hoje, as pessoas, elas inventam tudo. E aí, se o meu machado não está afiado, porque onde que eu vou afiar o meu machado? Onde que eu vou afiar a minha fé? Onde? Só tem um lugar que pode afiar a minha fé. Só um lugar, é no altar. É em Deus. É no Senhor Jesus. É na palavra dele. Não é no fulano. Não é no beltrano. Não é no cicrano. Então, se eu não afio em Deus, no altar, na palavra, eu vou afiar nos métodos que vão apresentando para mim. Eu vou afiar em coisas que vão apresentando para mim. E aí eu vou dando com os burros na água. Aí se a gente vai lá em 1 Samuel 13, versículo 19. Diz assim, 19 ao 23. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, filisteus eram os inimigos de Israel, os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Então, em outras palavras, nós não vamos deixar ter em Israel ferreiro. Para quê? Para que o povo de Deus não venha ter espada para lutar. Não venha afiar a espada, não venha ter lança, não venha ter arma para lutar. Se eles quiserem afiar as suas espadas, as suas relhas de arado, eles vão depender da gente. Eles vão depender de nós. Nós vamos controlar, nós vamos saber quantas espadas tem em Israel. Nós vamos saber quantas armas tem em Israel, porque se não tem ferreiro, não tem como produzir e nem afiar as espadas. Aí vamos lá. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus e ao desfiladeiro de Miquimás. Mas vamos lá. Se não tinha ferreiro em Israel para fabricar e para amolar, o povo de Israel, até para amolar a sua enxada, eles tinham que depender dos filisteus. Eles tinham que ir aos filisteus. Eles tinham que pagar para os filisteus, para os inimigos. Para aqueles que faziam parte do povo inimigo. Inimigo. Depender deles. Esperar neles. Para eu ter a minha enxada amolada. Para eu ter a minha relha de arado amolada. E pagava caro. Quando a Bíblia fala que o valor, é porque é caro. Era caro para amolar. O ferreiro, a palavra ferreiro no seu original grego, significa destruidor. O ferreiro destrói.
desconstrói para depois construir. Deus é uma espécie de ferreiro na nossa vida, para nos desconstruir, para destruir o que pensamos, para destruir o que achamos, para destruir o que somos e transformar no que Ele quer que a gente seja transformado. O ferreiro do passado, para ele produzir uma ferramenta, uma espada, por exemplo, primeiro ingrediente que ele precisava, fogo. Tem que colocar o ferro no fogo, deixar ficar vermelho como brasa, para dar forma a ele. Para dar forma. Não é à toa que o nosso Deus é fogo consumidor. Todos nós queremos ser formados por Deus. Todos nós queremos ser afiados por Deus. Todos nós queremos ter a forma de Deus. Todos nós queremos Deus, mas não queremos passar pelo fogo. Na hora que vem um fogo, a gente quer se esquivar. A gente quer correr dele. Mas é no fogo que forma. É no fogo que forja. É no fogo que Deus vai conseguir nos preparar para sermos como Ele quer que sejamos. Depois do fogo, está lá aquele ferro em brasa. O que é preciso fazer? Marreta nele. Dá marretada. Vai dando marretada. Vai dando marretada. Ele vai fazendo corte, vai afiando, vai dando forma da espada ou da faca. É na marretada. Deus também é martelo que esmiuça a penha. Nosso Deus também é o martelo que esmiuça a penha. Eu vou repetir, a gente quer ter as bênçãos, quer ter as promessas, nós queremos ter a forma de Deus, mas não queremos o fogo e muito menos as marretadas. A gente só quer as brincadeiras, as bênçãos, as coisas boas. Só isso que a gente quer. Mas tem hora que é a hora do fogo, tem hora que é a hora da marretada. E aí ele vai dando marretada, coloca no fogo, vai dando marretada, coloca no fogo, até ficar a forma. Aí, quando ele vai afiar, quando o ferreiro no passado ia afiar, sabe como que ele, uma das maneiras que ele sabia que estava já no ponto, era mediante as pancadas que ele ia dando no fio da espada ali, no fio da faca. À medida que as marretadas, as marteladas iam ficando aguda, o som, ele sabia que estava já pronta para o corte. Era pelo som. À medida que ele ia marretando, batendo, e o som ia ficando mais agudo, ele sabia que estava pronta para o corte. Aí era só passar numa pedra lá, que ela já ia estar pronta para o corte. A fé vem pelo ouvir, está escrito. Pelo som. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se a gente não passar por esse processo, permitir esse processo, nós nunca vamos estar afiados para alcançar aquilo que Deus promete, para alcançar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus necessita, aquilo que Deus quer que sejamos, ou aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Se eu pedir para você pegar o papelzinho, que a gente começou o culto hoje, eu falei, escreva qual é o problema que você quer que seja cancelado. Por que você escreveu algum tipo de problema? Porque é uma necessidade que você tem que seja resolvida. É uma necessidade que você tem que seja solucionada. E o Deus que afia o machado, que afia a nossa fé, Ele está dizendo que se a nossa fé estiver afiada nele, com Ele, esse problema vai ser cancelado. Eu não vou precisar fazer força, porque se fosse pela força, você já tinha resolvido esse problema. Se fosse pelos seus meios, você já tinha resolvido esse problema. Se fosse pela sua influência, você já tinha resolvido esses problemas. Tem problema que a medicina não resolve. Tem problema que a ciência não resolve. Tem problemas que os livros
desse mundo não resolve, mas a palavra resolve. A sabedoria desse mundo não resolve, mas a palavra resolve. Tem problemas, preste atenção, que o advogado não vai conseguir resolver, o juiz não vai conseguir resolver, o político não vai conseguir resolver, o empresário não vai conseguir resolver. Tem problemas que o dinheiro não vai conseguir resolver, mas a fé afiada vai resolver. Deus está dizendo o seguinte: você pode ter os métodos para te auxiliar, você só não pode depender deles. Você pode ter os métodos para te ajudar, você só não pode esperar neles. Você pode ter os métodos desse mundo aí, para você ter mais conhecimento, para você saber mais, para você administrar melhor. Você só não pode esperar ou depender deles. Tem coisas que é só o altar que vai te dar. Tem cura que a medicina não dá. Por mais dinheiro que você tenha, a medicina não dá, mas o altar dá. Tem áreas que por mais dinheiro que você tenha, você não consegue solucionar, mas o altar te dá. O vício, para a ciência, não tem cura. Eu já atendi pessoas que foram internadas 40, 50 vezes, nas clínicas mais caras. Já gastou rios de dinheiro, não resolveu. Além do dinheiro que gastou no vício, gastou nas principais clínicas e não resolveu, mas o altar resolveu. O altar mudou aquela situação. Quando ela veio para o altar, tem doença que a pessoa gastou tudo, e não resolveu, só piorou. Mas quando veio para o altar, no altar resolveu. O altar é aquela pedra que afia o machado, que afia a fé. O altar tem fogo. O altar tem martelada. Mas também no altar, você vai conseguir afiar a sua fé ao ponto de cortar da sua vida esse problema que você colocou aí, que você quer que seja cancelado. Só que todos, ou a maioria, raras exceções, vão buscar primeiro nos ferreiros dos filisteus, vão buscar primeiro nos ferreiros desse mundo, depois, por último, ela vem no ferreiro dos ferreiros, por último, ela vem para Deus. Quantas pessoas que antes de vir para Deus, antes de vir para o altar, antes de fazer um voto no altar, antes de fazer um propósito no altar, primeiro gastou tudo nas clínicas, gastou tudo nos médicos, gastou tudo nos advogados, gastou tudo nos ferreiros dos filisteus. E aí quando não tinha mais jeito, estava no fundo do poço, aí ela veio para o altar. E aí no altar foi resolvido. Aí no altar mudou. Ao passo que se primeiro ela tivesse vindo para o altar, ela não teria sofrido tanto. Ela não teria dado com os burros na água tantas vezes. Ela não teria dado murro em ponta de faca tantas vezes. Deus está falando comigo e com você que existem situações que a gente, mesmo na igreja, com o nosso machado, a gente precisa afiar. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu não estou vivendo no pecado, não é porque eu não estou vivendo de forma ilícita, que eu não tenho que afiar a minha fé, que eu não tenho que afiar o meu machado, que eu não tenho que afiar a minha comunhão com Deus. E eu afio o meu machado, a minha comunhão com Deus, no fogo, na marretada, no vento, porque era assim. É o fogo, é a marretada, é o vento do Espírito Santo. E às vezes que Deus nos chama para fazer um voto, uma oferta, derramar sangue no altar, Deus está nos chamando para o fogo, para a prova. Deus está marretando a gente, ou seja, Ele está desconstruindo ou destruindo, né, aquilo que achamos ou pensamos para que Ele predomine, Ele prevaleça. Porque uma das maiores dificuldades das pessoas hoje se converterem é o assunto dízimo e oferta. As pessoas aceitam tudo. Tudo. Oração, louvor, palavra, pregação, menos sacrifício, menos oferta. A igreja que nasceu na Babilônia, na sinagoga, a sinagoga nasce na Babilônia, quando o povo está escravo na Babilônia.
Na Babilônia, a igreja que nasce na Babilônia, ela pode ter palavra, ela pode ter louvor, ela pode ter oração, ela só não podia ter sacrifício, porque a Babilônia não permitia. Aí nasce uma nova igreja, uma igreja que pode ter palavra, pode ter oração, pode ter cantorias, canções maravilhosas, só não tenha sacrifício, porque o diabo sabe que o sacrifício, que a oferta, que a fidelidade nos dízimos e os votos é que afiam o corte, para cortar, para destruir, para arrancar todo problema que o mundo, que a ciência, que a tecnologia, que áreas da sua vida que ninguém consegue resolver. É só isso. Aí o povo que sai da Babilônia e volta para Jerusalém, uma minoria volta para o templo, constrói o templo, reconstrói o templo e volta a sacrificar, ter a fé genuína. Mas a maioria da sinagoga, que nasceu na Babilônia, continua tendo uma outra igreja, que pode cantar, orar, pregar, só não tem dízimo, não tem oferta, não tem voto. E hoje a igreja, essa igreja da sinagoga, essa igreja que pode cantar, louvar, orar, é a igreja que mais enche. É a igreja que todo mundo quer. É a igreja do Salvador, não do Senhor. Todo mundo quer o Jesus Salvador. Nem todo mundo quer o Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor é aquele que na hora que ele falar, não vou fazer, e eu sou da igreja do Jesus Senhor, eu vou dizer sim, Senhor, e vou permanecer. Mas hoje as pessoas que estão mais na igreja do Jesus Salvador, se você falar não, se ela for contrariada, ela dá as costas. Se apertar um pouquinho, ela espirra. Se apertou um pouquinho, não volto mais, não venho mais. Porque ela só quer o Jesus Salvador. Ela não quer o Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor, eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter comprometimento. Para ter o Jesus Senhor, eu tenho que sacrificar o meu eu tenho que carregar a minha cruz, eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que morrer para os meus eus, para os meus achismos, eu tenho que viver conforme diz a palavra, eu tenho que crer como diz a palavra, não é crer como eu quero crer. Impressionante nessa época de Semana Santa, o que tem de gente que não tem nada de Jesus, nada do Jesus Senhor. Come o bacalhau, porque na Sexta-feira Santa, é uma tradição católica, a gente não pode comer carne, é um jejum, olha o jejum do católico. Na sexta-feira não pode comer carne. Jejum, fica sem comer o dia inteiro, pelo menos, então. Come nada, pelo menos. Eu vou trocar carne pelo peixe. Que maravilha. Que jejum é esse? Na Sexta-feira Santa as pessoas rezam. Na Sexta-feira Santa as pessoas rezam. E acaba de rezar e continua vivendo a mesma vida de pecado, a mesma vida ilícita, a mesma vida totalmente contrária ao que Deus ensina. Deus não chamou a gente para uma reza. Deus não chamou a gente para ter um momento com Ele. Ele chamou a gente para morar dentro da gente. Ele nos chamou, nos escolheu, porque Ele quer habitar em nós. A gente canta aquela música, né? Vem me visitar hoje aqui. Deus fala, eu já estou aí dentro, rapaz. Eu quero morar aí, não quero visitar não. Eu não quero visitar, não. A gente ora, é errado, a gente, né, pela força das pessoas, Deus, desce aqui, vem aqui, Espírito Santo. E Deus fala, eu já estou aí, rapaz. Eu estou há 2000 anos aí, desde que na cruz, desde que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, já está aqui no nosso meio. Ele está aqui agora, passeando aqui no nosso meio. Ele está passando aí, você que está virtualmente, ele está aí na sua frente. Então não é, vem, ó Espírito Santo, desce, ó Espírito Santo. Ele está dizendo, eu já estou aqui. Eu só quero entrar, porque eu só posso entrar onde eu sou convidado, eu só permaneço onde eu sou considerado. Só isso. Hoje a gente tem um cristianismo raso. Hoje a gente tem um monte de cristão, de crente raso, crente falsificado, crente do Paraguai, da China,
Camisa do Brasil lançou agora, original, da Copa. Mas já tem a falsa. Já tem a falsificada. A original é mais cara. E a falsificada, você olha de longe, até parece igual. Mas não é o mesmo tecido. Não é a mesma tinta. Não é. Tem um monte de crente assim, falso, falsificado. De longe, parece de Deus. No meio da multidão, parece de Deus. Quando você chega pertinho, você toca, você pega, não tem a mesma textura. Não tem a mesma durabilidade. Quantos crentes só tem nome de crente, mas não vive como tal? Quantas pessoas afiando os seus machados, as suas espadas, nos métodos desse mundo? Virou moda. Virou moda. As pessoas buscando afiar suas espadas bem longe do altar. Bem longe do altar. Bem longe de Deus. Ouvindo quem não deveria. Ouvindo quem não deveria. Se espelhando em quem não deveria. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas diga-me também quem você está ouvindo, que você vai se tornar igual. Aí você fica comparando com fulano, com Beltrano, com ciclano. Você não tem que comparar com ninguém. Você tem que buscar os seus ideais, o que Deus está te falando, revelando, o que Ele está te prometendo, porque está na palavra. Eu busco o cumprimento da palavra, eu busco as promessas, porque está na palavra. Eu quero ver Deus fazer o que está na palavra. É você entender que Deus te chamou para você ser instrumento nas mãos dEle. Para você ser servo dEle, serva dEle. Para você ser escolhido dEle, fazer a obra dEle. E às vezes, repito, que Ele te toca, que Ele te chama, que Ele fala com você para você vir para o altar, para você afiar o seu machado, não dê as costas para Ele, não. Não dê desculpas para Ele, não. O Jesus Salvador e o Jesus Senhor, se a gente fosse falar mais sobre isso, tem muita coisa. Quem tem filho pequeno aqui? De 5, 7 anos, 10 anos. 10 anos. Se você brincar com o seu filho, brincar. Por exemplo, se o pai brincar com o filho de lutinha. Aí o pai brinca com ele, aí o pai de soquinho, aí faz até de conta, né, que está doendo, que o filho ganhou. Está brincando com ele. Mas na hora de chamar atenção, na hora de exortar, na hora de ensinar, você não é o amiguinho dele. Você é o Senhor dele, você é o pai dele. Deus é assim, Ele é meu amigo. Mas Ele também é meu Senhor. Ele é meu amigo. A gente se dá bem pra caramba. Mas na hora de ensinar, na hora de exortar, de disciplinar, Ele é o meu Senhor. Então, a gente brinca, a gente descontrai com Deus, mas a gente tem que entender que Ele continua sendo o nosso Senhor. O nosso Senhor. Eu sou casado com a Ana Cláudia 29 anos, 1997. 29 anos. Eu sou marido dela há 29 anos. Mas há 29 anos, que quando ela senta em todo culto que eu estou fazendo, eu sou o pastor dela, eu não sou o marido. Há 29 anos que eu sou marido dela. Eu saio daqui, eu sou marido dela. Mas quando eu estou pregando, eu sou o pastor. Se ela não soubesse diferenciar, dividir, aí na hora que eu sou o pastor, ela está me vendo como marido. Na hora que eu sou o marido, ela está me vendo como pastor. Aí inverteu todos os valores. Vai dar problema. A gente aqui pode ser amigo. Vou lá na tua casa hoje, Léo, comer aquele churrasco, tomar aquele banho de piscina. Ó, estou me oferecendo. Vou lá, hoje. A gente é o amigo. Mas na hora que eu estou aqui pregando, que eu estou ensinando, eu sou o pastor dele. Eu estou dando a letra. Para ter churrasco hoje. O dia que ninguém come carne, a gente come. É ou não é?
Os modus operandi de Deus são os mesmos. Para um de uma maneira, para outra de outra. Quais foram as ferramentas que Davi usou para vencer o gigante, o Golias? Quais foram? Saul tentou botar armadura, tentou dar espada, tentou dar isso, dar aquilo. E Davi não se sentiu à vontade, não dava nem para andar. Davi falou, não, deixa comigo. Deixa que eu vou usar as minhas ferramentas. Eu vou usar os meus modus operandi. Davi, chega aquele menininho, vendo aquele monte de exército, aquele monte de soldado, com medo daquele Golias. Aí chega Davi. Davi, bonezinho da Nike, bermudinha, todo marrentinho. Aí Davi, e aí? Quem é esse Zé Mané? O que está acontecendo? Está afrontando. Aí, qual o problema? E por que vocês não enfrentam ele? Por que vocês não vencem ele? Não, porque olha o tamanho dele, olha a estrutura dele, olha a força dele. E Davi está dizendo assim, eu enfrento, porque eu não vou contra ele com o meu braço. Eu não vou contra ele apoiado na minha expertise ou na minha experiência. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. As armas de Davi. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou contra ele numa queda de braço, não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Deus. Eu vou apoiado em Deus. E Davi vai pegar, você já sabe, uma pedra. Vai pegar 5, mas dá uma pedrada na cabeça do gigante, do Golias. E ele cai. Aí Davi pega a espada do Golias e arranca a cabeça dele. Davi não tinha espada. Davi podia falar, mas como? De que maneira? De como eu não sei. Eu sei que com Deus eu venço os Golias. Qual é o Golias que está te afrontando? Qual é o Golias? Doença? Miséria? Tormento? Problema? Qual é? Qual é o Golias que está te afrontando? Não vai com a armadura, com a espada dos outros aí não, com o que os outros estão dizendo. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, que você vai vencer. A oração que nós vamos fazer daqui a pouco não é bonita não, mas vai funcionar. Onde tiver um Golias, onde tiver um demônio, onde tiver um problema crônico, onde tiver uma maldição, ela vai ser quebrada. Mas hoje Deus está abrindo os seus olhos e os seus ouvidos para que você possa afiar o seu machado, afiar a sua fé. Não espante, preste atenção, você que já tem tempo de igreja, você já tem tempo de fé, de Bíblia. Se hoje Deus está te chamando para um propósito, para um voto, que faz tempo que você não faz, para uma oferta que faz tempo que você não dá. Uma sexta-feira como essa, foi a maior oferta de Deus para a humanidade. Ele deu o seu único filho para nos salvar. Ele não tinha 2, ele deu o único. Porque quando você tem 2, você dá um e fica com o outro. Ele deu o único para nos salvar. Isso é oferta. É você dar aquilo que você não podia dar. Eu te dar uma marmita, um marmitex para você almoçar, tendo eu o meu marmitex, eu tenho o meu, tenho 2, eu como o meu e te dou 1. Isso é generosidade. Agora, oferta mesmo é quando eu só tenho a minha marmita. Eu deixo de comer e te dou. Eu deixei de fazer para mim e eu te dou. Isso é oferta para Deus. A viúva que deu tudo o que tinha, só tinha 2 moedas, mas era tudo. Ela deixou de comer o pão daquele dia, ela deixou de pagar a passagem do ônibus daquele dia, ela pegou tudo e ela deu. Ela deixou de fazer para si, era tudo. Jesus falou, ela deu mais do que os ricos que deram o que sobrava. Porque os ricos deram quantias boas, mas era o que sobrava. Mas ela deu mais, porque aí não é quanto eu dou, é com quanto eu fico que faz a diferença. É com quanto eu fico que faz a diferença. Eu vou falar uma coisa para você, não esquece não, anota aí. Aquele que pisou no céu espiritual, não consegue viver em outro lugar.
Aquele que nasce de Deus, ele não consegue viver em outro lugar. Aquele que nasce de Deus, aquele que pisou no reino de Deus, espiritualmente falando, ele encontrou a Deus, ele não consegue viver em outro lugar, a não ser no reino de Deus, a não ser na presença de Deus. Você pode passear, viajar, você pode ir à praia. Teve gente que hoje, feriado, prolongado, foi à praia, está aí assistindo o culto aí da praia. Cadê o Alexandre? Deve estar aí, na praia. Só que você está no reino de Deus. Você não consegue viver fora do reino de Deus. Você não consegue viver afastado do altar. Você não consegue viver infiel a Deus. Você não consegue ser infiel. Tem gente que a gente tem que lembrar todo dia, todo dia a gente fala de dízimo, todo dia. E tem gente que mesmo assim, ela não é fiel. E tem gente que se a gente não falar nada de dízimo, tudo que chega ela dizima, tudo que chega ela é fiel. Tem gente que a gente pode pregar, mostrar o diabo, mostrar testemunho. Deus pode vir pessoalmente. Ela não está nem aí. Ela não é fiel. Ou então ela começa e não termina. Ela é hoje, amanhã já não é mais. Hoje ela faz, amanhã já não faz mais. Quantas pessoas aqui Deus te chamou, Deus te tocou e disse, seja dizimista nesse altar do Hospital da Alma. Foi Deus, a vontade, o desejo, o coração queimando. Deus falando, seja fiel nesse altar, esse voto, essa oração que a gente sempre faz. Ó Deus, eu tenho um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Você tem consciência que foi Deus que te chamou. Tanto é que quantas pessoas, que quando ela começou a ser fiel, ela começou a dizimar nesse altar, ela teve provas, ela teve sinais, que foi o próprio Deus chamando. E quantas dessas pessoas, preste atenção, que permanecem, e quantas dessas pessoas pararam, já não são mais. Já não são mais. A viúva que Deus mandou pegar vasilhas vazias, emprestada, e à medida que ela derramava o azeite, a vasilha enchia, o azeite multiplicava. Quando acabaram as vasilhas, a Bíblia diz, o azeite parou. O azeite não acabou. As bênçãos, as promessas na vida de muitos, elas pararam. Não acabaram não, elas só pararam, porque você parou também. Você parou de vir, você parou de orar, você parou de ser fiel, você parou de temer a palavra, você parou de obedecer. As bênçãos pararam. Não acabaram não. Deus é tão misericordioso que se você voltar hoje a dizimar, hoje, a vir para o altar, a afiar o seu machado, as bênçãos continuam. As bênçãos continuam, porque Deus não é como a gente. Deus, ele deu o Filho como sacrifício pelo mundo. Não foi pela igreja A, B ou C, não. Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus, ele deu o Filho para salvar o mundo. Não importa qual denominação, qual religião, qual igreja, se você aceitar Jesus, ele te salva. Ele não veio só para uma determinada religião ou denominação, placa. Ele deu o Filho porque ele amou o mundo. Ele amou todos. Até aquela pessoa que você odeia, ele ama. Essa daí que você pensou nela. Aquela que você quer ver morta. Não deveria, né? Mas Deus quer salvá-la. Deus quer salvar essa daí também. Essa daí. Você odeia, ele quer salvar. Então ele está nos chamando hoje para uma reflexão. Para uma reflexão. O papelzinho que eu te dei, para você escrever o problema. Para encravar na cruz. Já viu no filme aqui. Nos barzinhos de antigamente tinha um negocinho assim, ó. Aí a pessoa escrevia lá o pedido, comanda, aí está lá pão, café, aí na hora de pagar ela ia lá no caixa, entregava a comanda, pagava, pagou, não deve mais nada, aí encravava. Não era assim? Quem lembra dessa época? Só os 40 mais. Tem lugar ainda assim, né, Ana Cláudia?
Só os 40 mais que sabem disso. Hoje é tudo digital, né? Mas quem é 40 mais sabe disso. Pega a comanda, pagou, deve mais nada. Então, encrava. Como que era antigamente? O devedor, você não paga. Aí está lá, Léo do quê? Qual é o sobrenome? Léo Miranda. Leonardo Miranda. O nome desse, igual de Capri, né? Leonardo Miranda. Ele não paga. Mal pagador. Ficava do lado lá do caixa, ou na porta do estabelecimento, o nome dos devedores num papel. Igual uma promissória. Esse daqui, ó, não paga. Fica lá na porta. Fica lá. Eu já sei que não paga. Então não posso vender para ele. Quando alguém vinha e pagava, tirava o nome dessa pessoa lá do papel e cravava ali. Pagou a comanda. Resolveu a dívida. O que Jesus fez? Está lá em Colossenses 2,14. Coloca aí. Colossenses 2,14. O que Jesus fez? Está escrito. Paulo falando aos Colossenses. Colossenses 2,14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. O que Jesus fez? Jesus foi lá na porta do estabelecimento, pegou lá o nome lá do Léo, que estava lá, Léo Miranda, e Jesus falou: deixa que eu vou pagar essa dívida aqui. Vou remover daqui. Jesus foi, encravou na cruz, pagou a dívida do Léo. Tá livre. Não tem mais o nome na lista dos inadimplentes. Pode entrar e comprar o que você quiser, porque a dívida está paga. Pode viver de cabeça erguida, porque a dívida está paga. Ninguém mais pode acusar, ninguém mais pode apontar o dedo, porque seu nome não está mais lá. Jesus já pagou. É isso que Jesus fez na cruz. Tudo aquilo que o diabo podia nos acusar, nos condenar, apontar o dedo, tudo aquilo que o diabo podia nos expor, Jesus removeu, Jesus tirou, pegou a comanda, Jesus pegou a comanda da mão de todo mundo e Jesus pagou a dívida. Jesus falou: hoje a dívida está paga, acabou. Ninguém aqui pode ficar com receio, com medo, porque eu já paguei a sua dívida. Jesus encravou na cruz, quer dizer, Jesus cancelou a dívida. Cancelou os nossos pecados, cancelou tudo aquilo que nos era prejudicial. Por isso, no começo do culto, eu pedi para você escrever numa comanda, num papelzinho, o problema que você quer que seja cancelado, porque hoje Jesus vai cancelar. Hoje Jesus vai encravar na cruz. Eu vou pegar o papelzinho que você tem aí, que você escreveu, e simbolicamente eu vou encravar aqui nesse papelzinho, nesse ferrinho aqui. Nesse momento, nesse ato aqui, Jesus vai cancelar esse problema. É nessa hora de fé, um momento de fé, que Jesus vai cancelar a sua dor, cancelar a doença, cancelar a miséria, cancelar o inferno que estava sendo prejudicial na sua vida, que estava sendo prejudicial em você. Cadê a imagem aqui? Ó? Abre mais um pouquinho. É nessa hora que Jesus vai cancelar. Você crê nisso? Para isso, a gente tem que estar com o machado afiado. Para isso, primeiro, a gente tem que estar sendo fiel a Deus. Então, eu sugiro, você que está aí agora ou aqui, e não é dizimista, ou você era e parou de ser, eu sugiro que você agora, porque Deus conhece pensamentos, que você fale: ó Deus, a partir de agora, eu faço um voto de ser dizimista fiel. Eu coloco a minha vida na tua mão. Eu coloco a minha vida no teu altar. Eu não vou afiar a minha espada, a minha fé, nos cursos, nas metodologias desse mundo, não. Eu vou afiar na tua palavra. Então me perdoa, mas a partir de agora eu serei fiel. E nesse momento,
Deus vendo a sua sinceridade, Ele vai te honrar. E aí você que vai se tornar dizimista hoje, você vai somar o que você tem no bolso, na carteira, no banco, na conta, não importa a quantia, se é muito ou se é pouco, você vai dizimar isso aí. Você vai começar hoje, então você vai dizimar o que você tem. Não importa se é muito ou se é pouco, mas dizima. E tudo que entrar, à medida que entrar, os primeiros, a 10ª parte, os primeiros frutos, você vai devolver a Deus. Você vai dizimar. Quando você transfere aí para a conta da igreja, quando você está dizimando, ofertando, você está fazendo para Deus. Vai ser usado na igreja. Mas eu tenho que ter a consciência que eu estou fazendo para Deus. Quando eu tenho a consciência que eu estou fazendo para Deus, eu sei que a recompensa vem dEle. Eu sei que a vitória vem dEle. Eu sei que aquilo ali é pouco, porque para Deus eu queria e gostaria de fazer muito mais. Mas quando você faz pensando, estou dando para a igreja, estou ofertando para a igreja, aí você acha que é muito, o diabo coloca na cabeça que é muito, o diabo coloca na tua cabeça, né? Você tem que saber o que a igreja vai fazer, o que não vai fazer. Mas quando eu faço para Deus, eu tenho certeza que a resposta vem dEle, que o milagre vem dEle. Ao mesmo tempo, antes dessa oração, você que tem um problema crônico aí, que você escreveu aí, que você quer que seja cancelado, pensa e faz uma conta comigo. Se R$1.000 resolvesse esse problema, se R$1.000 cancelasse esse problema que você escreveu, mesmo você não tendo hoje os R$1.000, você dava um jeito de conseguir? Pensa. Por exemplo, você escreveu aí, doença incurável, vício, dívida impagável, seja 10 mil, 100 mil, sei lá quanto, depressão, insônia, ansiedade, não sei o que mais. Se R$1.000 resolvesse esse problema, você arrumaria R$1.000? Quem arrumaria? Quem daria um jeito? Não, seja honesto. Daria ou não daria? Não tenho receio de levantar a mão, não. Daria ou não daria um jeito? Na hora. Na hora. Eu venderia nem que fosse a dentadura, nem que fosse o chinelo, mas eu ia dar um jeito agora. O que é R$1.000? O que é R$1.000 para cancelar o câncer? Que a medicina diz que não tem cura. O que é R$1.000 para cancelar a depressão, que a ciência, a medicina diz que não tem cura? O que é R$1.000 para acabar com o vício, que a ciência diz que não tem cura? O que é R$1.000 para acabar com esse problema que está te matando aos poucos faz tempo? Ou se eu tenho uma dívida de 10, de 100 mil, 10 mil, o que é R$1.000 para acabar com a dívida? De 10 mil? É melhor pagar 10 mil ou pagar 1.000 e acabar com tudo? Então, o problema quando Deus chama a gente para fazer um voto, do menor virá a ser 1.000, o mínimo uma nação forte, que eu sempre enfatizo, quem não tem nada, você vai fazer um voto de R$1.000 para cima. Isso quem não tem nada, porque quem tem um pouquinho mais vai fazer do que Deus está te chamando e te tocando. Mas quem não tem, você vai dar um jeito, você vai gerar, vai juntar, vai vender alguma coisa, vai abrir mão de alguma coisa, você vai preparar uma oferta de 1.000 para cima. E muito em breve, o menor salário valerá por 1.000, a menor porta valerá por 1.000, a menor venda valerá por 1.000, a menor renda valerá por 1.000. Porque é engraçado que nós cremos que Deus pode fazer 1.000 vezes mais. Deus pode nos dar 1.000 vezes mais. A gente até tem visão no pedido, né? Porque se eu for falar para você fazer um pedido, você fala, eu quero uma casa milionária, eu quero uma vida, né, milionária. Aí vê se não é incoerência. Aí o mesmo Deus que pode fazer 1.000 vezes mais, quando Ele chama para fazer uma oferta de R$1.000, os R$1.000 parece um rio de dinheiro. Parece que é uma coisa impossível, inalcançável. Quanto que é o salário mínimo? 1.600? 1.620. Aí a pessoa fala assim, não dá para fazer nada com 1.620. Eu também concordo. Mas quando é para vir para o altar com uma oferta de 1.000, parece que aqueles 1.000 vira um gigante.
Está faltando afiar o corte. Se essa mesma pessoa que escreveu aí o problema soubesse que não é o valor financeiro, é o sacrifício, é o abrir mão, é a renúncia para fazer aquela oferta que traria para ela o cancelar daquela dívida, ela faria. Jesus, para cancelar na cruz, ele gemeu e gemeu muito. Aí algum crente aí, teólogo que nunca leu a Bíblia, vai falar assim, mas Jesus já fez o sacrifício, não precisa mais fazer. Jesus já morreu, não precisa mais. Sim, ele morreu, cancelou. Morreu pelos nossos pecados. Para você ter o seu pecado perdoado, você não tem que fazer voto, você não tem que fazer oferta. Você não tem que fazer sacrifício, é só você se arrepender, confessar e arrepender e abandonar o pecado que ele te perdoa agora. Mas quando ele chama para fazer voto, fazer sacrifício, para cancelar esse probleminha aí, para colocar um fim no diabo, aí a igreja da Babilônia, lá da sinagoga que nasceu na Babilônia, manifesta. Gosta de oração, palavra, música, só não sacrifica. É isso que o diabo trabalha. O diabo, sabendo que você vai estar aqui na igreja, o diabo fala, você pode até cantar, orar, ler a Bíblia, só não dá oferta, só não sacrifica, só não dizima. Só não dizima. Outro dia eu atendi um senhor aqui cheio de problema, a vida é um inferno. Perdeu 500 mil, perdeu não sei mais quanto, e não sei o que lá. Aí ele veio, contou, cheio de problema. E eu estou falando, não, se você obedecer, tua vida muda. Se você vir obedecer, tua vida muda. Aí ele só pode me falar de tudo, de qualquer igreja, pode me falar. Só não da Universal, porque lá fala de sacrifício. Aí eu pensei, se você soubesse que aqui é igualzinho. Porque eu não falo de sacrifício por causa da Universal, eu falo de sacrifício por causa da Bíblia. Quantas pessoas, quando a gente começou a igreja, falou, bom, agora, graças a Deus, pelo menos o senhor pode falar, né, de Deus, da palavra, pode falar de oração, de música, agora o senhor não precisa falar de sacrifício. E a Bíblia está onde? A Bíblia que fala de sacrifício está onde? Onde? Aí tem outro, o filho de Satanás, que aí ele escreve aqui no YouTube assim, tá aí, e está igual a Universal. Eu não estou igual a Universal, eu estou seguindo o que está na Bíblia. Eu estou seguindo o que está escrito. Então esse é o problema dos crentes que nasceram na Babilônia, na sinagoga. Os crentes embotados, sem corte, que não afia o corte. Aí, ao invés de afiar o corte no altar, na obediência, no sangue, quer afiar nos modismos. Nos modismos desse mundo. Você acha que quem não gostaria, vamos ser sinceros, você acha que eu não gostaria de pregar, cantar, louvar, ler a Bíblia e nem tocar no assunto dízimo e oferta? As pessoas iam me amar. Mas quando eu falo de dízimo, de oferta, de sacrifício, as pessoas da Babilônia, da sinagoga, nasceram na sinagoga, na Babilônia, elas até param de seguir a gente. Porque ela quer ouvir o que ela quer, não o que ela precisa. Repito, ela quer o Jesus Salvador, mas não quer o Senhor. Mas eu não estou buscando popularidade. Eu não estou buscando popularidade. Eu não estou buscando aplausos. Porque amanhã eu vou ter que prestar conta de cada palavra que eu preguei. Amanhã cada um vai ter que prestar conta de cada palavra que ouviu. Amanhã cada um vai ter que prestar conta do que não obedeceu. Ninguém aqui vai ficar para semente, não. Amanhã todo mundo vai prestar conta. Aquele que só prega a música, a palavra, a oração, mas não prega o comprometimento, vai ter que prestar conta. Repito, eu não estou buscando aplausos. Eu estou buscando almas. Eu não estou buscando aplausos. Eu não estou buscando popularidade. Eu não estou buscando ser aprovado por ninguém, não. Eu tenho que ser aprovado por Deus.
Então eu estou aqui falando, tem gente aqui que Deus já falou aí no teu coração, faz um voto. Você já fez o menor virar a ser 1000 alguma vez? Mas faz tempo que você não faz. Então afia o corte. Vamos levar o machado para afiar. Vamos para o altar. Se para resolver um problema você daria um jeito, quem falou que essa oferta, esse sangue aí do menor virar a ser 1000, não vai te dar vitória agora? Quem disse? É só isso aqui, ó. Só isso aqui. Olha o esforço. Jesus quer fazer isso hoje, cancelar. Cancelar. E aí o diabo vem soprando assim, não, você não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí Deus diz, mas você não daria um jeito? Se fosse para resolver esse problema com R$1000, mas não é dinheiro por dinheiro, você está entendendo? Estou dando um exemplo do dinheiro para você entender que muito mais Deus quer fazer. Não é dar uma esmola, não. Não é dar um valor que, esse valor aqui para mim não vai fazer diferença, então eu vou dar. Não, não. Hoje Deus está falando para alguém que para cancelar, porque esse papelzinho que você escreveu, eu vou encravar aqui de todo mundo, você fazendo voto ou não, você dando oferta ou não. Você que está virtualmente, você escreveu num papelzinho, você pega uma ponta de um prego, de uma chave, de uma caneta, e simbolicamente daqui a pouco você vai furar, crendo que Deus vai cancelar. Só isso. Dependendo da comanda, do bar que você vai, a pessoa pagou, a pessoa faz assim, ela rasga o papelzinho para dizer assim, já está pago. Então você virtualmente, você rasga o papel, simbolicamente. Mas o voto hoje, a oferta hoje, do menor virar a ser 1000, é para alguns que essa oferta, esse sacrifício, vai amolar o seu machado, a sua fé. E aquilo que você vinha colocando toda a força e não vencia, hoje vai ser vencido. Hoje, esse problema vai ser vencido. Você crê? Quem tem um papelzinho, fiquem todos em pé, por gentileza. Quem está virtualmente, fiquem todos em pé. Então, estou partindo do princípio que você, que não era, está se tornando dizimista. Eu estou partindo do princípio que você já é dizimista. Eu estou partindo do princípio que você teme a Deus. Que você é fiel a Deus. Agora, além da minha fidelidade, Deus está me chamando para um voto. Obreiros, recolhe o papelzinho de todo mundo, por favor. Por gentileza. Entrega aí para o obreiro. Traz aí para mim, por favor. Não dá dobrado não, senão como que eu vou encravar? Não é? Vamos ver se tem mais algum dobrado aqui. Mais alguém faltou entregar? Estenda as mãos para cá. Você que está virtualmente, pega o seu papelzinho aí, levanta para o céu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor encravou na cruz, o Senhor cancelou o escrito de dívida, encravando na cruz. Eu não sei, ó Deus, qual é a dor, qual é a aflição, qual é o tormento, qual é o problema, eu não sei o que essa pessoa está vivendo, o que essa pessoa está enfrentando, mas uma coisa eu sei, nesse momento, ó Deus, quando eu encravar esse papel aqui nessa ponta, nesse pedaço de ponta, nesse ferro, nesse momento,
o diabo, o inferno, principado, potestade, doença, miséria, vício, problema sentimental, espiritual, familiar, nesse momento, feitiço, seja lá o que for, será cancelado. Cancelado. Incredulidade, infidelidade, diabo, todo o mal que vinha predominando ou prevalecendo, ele será cancelado. E onde tiver demônio, ele vai sair. Onde tiver feitiço, vai ser quebrado. Se há um demônio, se há um espírito alojado, escondido nessa pessoa, quando eu encravar esse papel, ele vai manifestar amarrado, ele vai dar o grito de derrota, vai cair de joelhos, amarrado, porque ele vai sair também para nunca mais voltar. Nesse momento a dor sai, a doença sai, a enfermidade, seja lá qual for, ela é cancelada. O espírito do diabo, ele será cancelado, ele será destruído, ele será derrotado. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, que aconteça a libertação, que aconteça o livramento, que aconteça a salvação, que neste momento, meu Pai, a mente, os pensamentos do familiar incrédulo seja transformado, que o vício acabe, que essa pessoa passe a ter nojo do vício, náuseas do vício, que a dor desapareça, que a doença, seja ela qual for, desapareça, que o problema crônico, o problema antigo desapareça. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos afiando a nossa fé em Ti, afiando a nossa vida no Teu altar. O Senhor agora, enquanto eu pregava, o Senhor já tocou, chamou, o Senhor já se revelou a estas pessoas, que o Senhor quer fazendo esse voto do menor virá a ser 1000. Eu não sei quem, eu não sei quantas, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor, enquanto eu pregava, enquanto eu falava, o Senhor fez arder o coração. O Senhor falou com esse homem, com essa mulher. O Senhor disse, é com você que eu estou chamando, é você que eu estou chamando, é com você que eu estou falando. Então, ao invés de dar desculpa e falar que não pode, que não consegue, dá um jeito, porque você daria um jeito, se para resolver esse problema, se para mudar essa situação, R$1000 resolvesse, você daria um jeito. Então hoje, meu Deus, que essas pessoas tenham essa consciência, que essas pessoas tenham essa disposição, e assim como ela vai sair daqui hoje, meu Deus, pensando, mentalizando e dizendo, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir essa oferta, eu vou conseguir esse menor virar a ser 1000, porque eu creio que é Deus falando comigo. Assim como ela vai sair procurando o mais rápido possível fazer esse voto, o Senhor vai dar condições, o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai preparar pessoas, o Senhor vai criar oportunidades para que ela faça esse voto. Mas uma coisa eu sei, o menor virá a ser 1000, o mínimo, uma nação forte, o menor testemunho amanhã valerá por 1000, a menor porta valerá por 1000, a menor renda valerá por 1000, a menor venda valerá por 1000, o menor cliente valerá por 1000. Eu determino, meu Deus, que o milagre aconteça agora na vida dessas pessoas. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos, mentaliza o problema que você escreveu no papel. Quem está virtualmente, coloque as mãos no coração e mentaliza o problema. Só mentaliza, não diga nada não. Fecha os olhos e mentaliza. Não ora, não fala nada, só mentaliza. Em nome de Jesus. Diabo, dá o grito de derrota e manifesta agora. Dá o grito de derrota e sai agora da vida dessa pessoa. Satanás, eu estou ordenando em nome de Jesus, sai daí. Onde tem um problema crônico, onde tem um problema antigo, que vinha dominando, reinando nessa pessoa, cai por terra agora. Sai agora, já! Porque foi cancelado. Jesus cancela hoje, cancela agora esse problema. Jesus cancela agora esse tormento, essa maldição. Se tem um problema, sai. Se tem um espírito reinando, prevalecendo, sai agora, já. Eu estou dando ordem, diabo, maldição, problema crônico, problema antigo, câncer, vício,
depressão, opressão, miséria, problema sentimental, espiritual, familiar, manifesta já o espírito que domina a mente, que domina os pensamentos, o espírito que domina a cabeça dessa pessoa, o espírito que vem reinando, que vem prevalecendo. Fecha os olhos e pensa no problema. Em nome do Senhor Jesus, eu estou dando ordem, sai. Se tem um mal, eu ordeno, sai, agora, já. Ó Deus, penetra com o teu poder, penetra com o teu espírito, penetra com a tua luz, meu Pai. E se tem um mal, que ele saia. Se tem um problema crônico, que ele saia. Se tem um mal, que ele saia. Em nome do Senhor Jesus. Seja queimado, queimado. Seja amarrado, seja destruído. O problema crônico, o problema antigo, a dor, a doença. Meu Deus, à medida que eu vou encravando esses papéis aqui, vai cancelando, meu Deus. Vai destruindo feitiço, vai destruindo praga, vai destruindo enfermidade, vício, vai destruindo maldição, vai destruindo problema sentimental, amoroso, espiritual. Vai nesse momento curando, vai nesse momento, meu Deus, libertando, vai nesse momento livrando. Em nome de Jesus, meu Pai, cancela toda maldição, onde tem espírito alojado, onde tem demônio, onde tem problema antigo, seja cancelado, queimado. Levante as suas mãos, meu Deus, que essas mãos sejam as tuas. Consagra as mãos dessas pessoas como se fossem as tuas. E quando colocadas no alto da cabeça, tudo aquilo que é diabólico cai por terra, tudo aquilo que é do inferno cai por terra. Coloque as mãos na sua cabeça com fé, que sejam as mãos de Deus te limpando, te purificando, te libertando. Diga assim: meu Deus, com mais fé, meu Deus, queima agora todo o mal que estiver na minha vida, no meu corpo, nos meus caminhos, nos meus pensamentos, na minha alma, na minha família. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, queima. Diga: em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus, diga: sai. Levante as mãos bem alto. Feche os seus olhos ainda, respire fundo. E pela fé, você respira a paz. Você respira a presença de Deus. Você respira o milagre. Meu Pai, em nome de Jesus, cancela o escrito de dívida agora. E dê a vitória sobre essas pessoas. Dá a vitória para essas pessoas. Que a dor desapareça agora, que o tormento vá embora, que as portas abram, que milagres aconteçam, que o sobrenatural aconteça agora, em nome de Jesus. Seja livre, receba saúde, receba vida, receba paz, receba vitória, receba o milagre. Eu determino que o milagre chegue até você, chegue no seu familiar, que o milagre chegue no seu familiar, que o milagre alcance o teu familiar, em nome de Jesus. Receba a vida, com as mãos no seu coração, entrega a sua vida a Jesus, renova os seus votos, renova a sua aliança, fala: meu Deus, eu quero sim o Jesus Senhor, eu quero sim ter compromisso contigo, eu quero sim ser fiel ao Senhor, eu quero sim afiar a minha fé. Fala: meu Deus, toda vez que o Senhor tiver que me exortar, me ensinar, pode me exortar, pode me ensinar. Toda vez que o Senhor tem algo novo a fazer, e o Senhor quer me chamar para o altar, para um voto, para um sacrifício, me chama, que eu não vou dar as costas, eu não vou dizer não.
eu não vou renunciar, não. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque eu entendo que é para o meu bem e não para o meu mal. Eu entendo, meu Deus, que é para o teu nome ser glorificado. Então eis-me aqui, meu Pai. Vem, meu Deus, e renova essas pessoas, aviva essas pessoas, salva essas pessoas, fortalece essas pessoas, meu Pai. Oh, meu Deus, se essa pessoa entender que é o Senhor quem está aqui, se ela entender que é o Senhor quem está falando, que é o Senhor quem está chamando, se ela entender que nesse momento o Senhor está aqui para amolar, afiar a fé dela, a vida dela, ela jamais vai buscar nos filisteus, ela jamais vai afiar as espadas, as armas com os filisteus, ela jamais vai se envolver com esse mundo, mas ela vai afiar as espadas no Senhor, ela vai afiar a fé no Senhor, ela vai afiar os propósitos, ela vai buscar o realizar dos propósitos em ti. Então vem, meu Deus, e fortalece, renova, aviva, o sangue de Cristo transforma, de todo pecado. Converta essas pessoas, salva essas pessoas, converta o teu povo, converta a tua igreja. Nossa vitória. Oh, meu Deus, venha nos encher da tua presença, venha nos encher da salvação, da redenção. Receba o Espírito dele, receba a presença dele. Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Oh, meu Pai, vem com a tua presença. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Oh, aleluia. Da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O poder de Deus nos garante a vitória final. Amém. Amém. Olha para mim, presta atenção. Você que crê que o seu problema foi cancelado. Você crê nisso? Você crê que esse mês de abril é o mês que Deus abre os céus, as comportas dos céus, as janelas dos céus. Deus abre os seus caminhos. Você crê? Você crê que a sua fé, a sua vida afiada no altar, ela produzirá milagres extraordinários dentro desse mês. Você vai fazer o voto do menor virá a ser 1000. Você não veio pensando nisso, nem estava preparado para isso. Mas nem sempre nós estamos preparados, porém, sempre estamos prontos para quando Ele nos chama. Porque quando Ele nos chama para um voto, nunca é para nos tirar, é para nos dar. Nunca é para diminuir, é para somar, é para multiplicar. Você que vai fazer esse voto, preste atenção, eu vou fazer uma outra oração, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Você só tem que olhar para si, não é para os outros. Eu vou chamar você que vai fazer esse voto, você vai dobrar o joelho aqui no altar. Eu vou colocar a mão na sua cabeça. E eu vou te dar esse vidrinho com óleo aqui, que alguns até têm, mas isso aqui é para um outro propósito. Esse óleo aqui, o azeite que simboliza o Espírito Santo, você, esse mês todo de abril, pela manhã, quando você acordar, você vai deixar na cabeceira da sua cama. Primeira coisa que você vai fazer com esse óleo, quando você acordar, é isso aqui, ó, espirrar na sua mão e afiar, esfregar uma mão na outra e falar assim na sua oração: Deus, traga para as minhas mãos as promessas que estão na tua palavra. E aí você vai dizer quais você está buscando nesse mês de abril.
traga para as minhas mãos, seja a cura, seja a prosperidade, seja a paz, seja a vitória que você desejar, você vai falar na sua oração. Pela fé, você vai estar afiando, esfregando uma mão na outra, afiando as suas armas, as suas espadas, os seus desejos. Pelo seu sangue, pelo seu voto, Deus vai trazer para as tuas mãos a vitória. Você que está virtualmente, eu vou fazer a oração, você vai dobrar o joelho e vai falar: Deus, eu faço esse voto. Eu não tenho hoje os 1000, não. Eu vou vender, vou abrir mão, vou gerar, e na hora que eu conseguir, eu vou transferir para a igreja, para as contas da igreja, quem é membro virtual. Na hora que você conseguir, você vai trazer, você vai transferir. Se você já tem hoje, você vai transferir hoje, você vai fazer hoje. Hoje. Quem é membro, quem está aí virtualmente e vai fazer o menor virar a ser 1000, você vai mandar aí no nosso WhatsApp, vai falar assim: ó, eu estou fazendo o voto do menor virar a ser 1000. Vai mandar o seu CEP aí, nós vamos mandar o óleo aí para você. Você paga pelo menos a despesa do SEDEX, a gente vai mandar aí. Esse aqui é para esse propósito, do menor virar a ser 1000. Você vai escrever numa outra comanda, num outro papelzinho, o que você quer nesse mês de abril. Quem está aqui hoje, na hora que você for subir aqui, a obreira te dá um envelope, você pega o envelope. Você vai escrever no envelope, o que você quer nesse mês de abril? O que você quer? Deus vai te dar. Não espante se Ele te der, antes mesmo de você entregar o seu voto. Porque Ele crê tanto, acredita tanto, que você vai ser fiel ao que Ele te dá. Ele te honra. Se você não cumprir depois, aí é você com Ele. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Feche os olhos. Meu Deus, aqueles que vão subir aqui, que vão dobrar os joelhos, aqueles que virtualmente vão dobrar os joelhos, vão fazer o voto, não é que está sobrando, não. É justamente aqueles que estão precisando afiar a espada, afiar o machado, a fé. Mas uma coisa eu sei. Assim como eles vão dobrar os joelhos aqui no altar, nesse ato, nesse momento, o Senhor já entrega nas mãos deles o que eles desejam nesse mês de abril. O contrato que quer assinar, o que quer vender, o que quer comprar, o milagre, a resposta, o sobrenatural que eles almejam ainda esse mês, o Senhor já providencia agora, meu Pai. Você que está virtualmente, você entende que Deus está chamando, falando contigo, você vai fazer o voto, dobra os seus joelhos aí agora e fala: Deus, eu estou aqui, de joelhos, porque eu creio, eu vou fazer esse voto, eu vou dar um jeito. Eu dava um jeito para tantas outras coisas, para o remédio, para o vício, para as coisas do mundo eu dava um jeito, para o teu altar eu vou dar um jeito, para a tua voz eu dou um jeito. Quem está virtualmente vai fazer o voto do menor virá a ser 1000, vai fazer essa oferta de R$1.000 para cima, ou que Deus te tocar, te chamar, dobra os joelhos e faz essa oração. Fala: ó Deus, eu vou fazer o voto. E não espante se quando terminar o culto, você já tiver a sua resposta. E tendo a resposta, tendo o milagre, você vai gravar um áudio e vai mandar para a gente, falando: ó, eu dobrei os joelhos, eu falei para Deus que ia fazer, e a resposta chegou. Todos vão contar o testemunho. Assim que acontecer, você vai contar o testemunho. Você que está aqui e entende que Deus está falando contigo, você entende que Deus está falando com você, sai do seu lugar, dobra os joelhos aqui no altar, vem aqui no altar, vou colocar a mão na sua cabeça, você vai dobrar os joelhos e vai falar para Deus a mesma coisa: ó Deus, eu nem podia, eu nem tinha, eu nem sabia como, mas eu vou dar um jeito. Porque se eu dava um jeito para resolver esse problema, se eu dava um jeito para... Pode dobrar, qualquer lugar aqui do altar, dobra que daqui a pouco eu já vou orar. Vai subindo e vai dobrando os joelhos. Você vai falar: Deus, se eu dava um jeito
para arrumar R$1.000 para resolver esse problema, muito mais para fazer um voto contigo. Porque com o Senhor no teu altar é garantido o milagre. Não é quem sabe, vai acontecer não. Não, é garantido. E o Deus que está te tocando, te chamando aqui para o altar, Ele está falando para você, é para afiar sua fé. Seu machado estava embotado, estava sem corte. Você estava colocando toda a força, redobrando a força, e não estava tendo resposta. Então está na hora de afiar. E só tem um jeito de afiar, é voto. Só tem um jeito de afiar, é sangue. Só tem um jeito de afiar, é sacrifício. Só tem um jeito de afiar, é você renunciar o seu achismo e vir para o altar. Aquilo que o seu dinheiro não pode te dar, o voto no altar dá. Aquilo que o teu braço não te dá, o altar dá. Então, se tem mais alguém, sobe agora. Se Deus está aí te empurrando para o altar, não resista a Deus. Não lute contra Deus. Lute do lado de Deus, a favor de Deus. Porque o Deus que está te chamando aqui para o altar, não é para te tirar o pouquinho que você tem, não, é para te dar. Não é para você perder, não, é para você receber, minha amiga, meu amigo. Então tem horas que a gente não tem que dar desculpa, a gente tem que obedecer. Tem horas que a gente não tem que ficar barganhando, não, a gente tem que obedecer. Ó Deus, tá bom, eu vou dar um jeito. Estou cansado dessa situação, eu estou cansado. Estou botando toda a minha força, eu estou cansado. Eu não estou vendo resposta, não estou vendo resultado, eu preciso do Senhor. E Deus está te chamando para o voto, o menor virá a ser 1.000. Você está aí virtualmente, Deus está te chamando. Deus está te tocando. E às vezes para dar R$1.000 no remédio, R$1.000 naquilo que não traz retorno nenhum, que não tem garantia nenhuma, a gente dá um jeito. E para vir para o altar a gente coloca um monte de barreiras. Então você está virtualmente, dobra os joelhos e fala, Deus, eu vou fazer. Eu vou dar um jeito. Meu Pai, em nome de Jesus. Assim como eu coloco a minha mão na cabeça dessas pessoas agora, coloca a tua mão na cabeça desses que estão virtualmente fazendo esse voto. Quando eles ficarem de pé, meu Deus, eles já vão ficar de pé para receber esse milagre. Para receber esse milagre. Nesse exato momento, nesse gesto de dobrar os joelhos no teu altar e fazer esse voto, é nesse momento que o Senhor dá o milagre, que o Senhor dá o sobrenatural. É nesse momento que o Senhor também levanta a vida dessas pessoas. É nesse momento que o Senhor levanta essas pessoas para receberem o inaudito. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que elas estão ou vão escrever nesse envelope, ou ainda que não escreva, mas que estão pedindo agora, nesse mês de abril, o Senhor vai conceder a elas. Algumas, eu sei que o Senhor está concedendo agora, nesse momento o Senhor está dando. Eu sei que nesse momento, no mundo espiritual, milagres estão acontecendo. No mundo espiritual, portas estão abrindo. Cura, libertação, salvação, transformação. Eu sei que nesse momento, meu Deus, o inaudito já está acontecendo. E quando essa pessoa ficar de pé, ela vai constatar que o milagre aconteceu nesse momento, que a cura aconteceu nesse momento, que a porta abriu nesse momento, que a oportunidade veio nesse momento. E ela vai dar testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui no altar, receba o milagre. Você que está aí de joelhos, receba o milagre. Você que está fazendo esse voto, que para você está sendo tão dolorido, tão difícil. Você está vivendo momentos tão difíceis, receba o milagre. Receba. Em nome de Jesus, receba o milagre. Receba o sobrenatural. Meu Pai, consagre esse azeite, porque quando ela aspergir nas mãos, é a tua bênção vindo para as mãos dela, é a tua prosperidade, é o teu milagre vindo para as mãos dessas pessoas, em nome de Jesus. Você que está aqui no altar, fique em pé, pega o seu
azeite aqui na mesa do altar. E desça. Quando descer, você já vai aspergir nas suas mãos. Já vai passar hoje nas suas mãos. Pode pegar e voltar para o seu lugar. Quem está virtualmente, você vai mandar aí agora no nosso WhatsApp. Eu vou deixar aí na tela o WhatsApp. Você vai escrever agora, vai dizer assim, ó: eu vou fazer o voto do menor virá a ser 1000. Eu vou fazer o voto. Você vai mandar o CEP, o endereço, para a gente mandar o azeite. Fique em pé, feche os olhos os demais. E se você tem como fazer agora, transferir agora, ofertar, esse menor virá a ser 1000 agora, daqui a pouco, na hora da oferta, você já vai fazer o seu voto. Daqui a pouco você vai transferir para a conta da igreja, daqui a pouco você vai passar o cartão, nem que for em 10 vezes na maquininha, mas você vai passar. Você vai fazer o menor virar a ser 1000. E você que não tem como fazer agora, você vai pegar um envelope, vai anotar, menor virá a ser 1000. Você vai lutar. Quanto mais rápido você conseguir preparar, você vai trazer. Nessa mesma disposição para preparar o voto, você pode ter certeza que Deus te dará a vitória. Fiquem todos em pé. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, fortalece, honra essas pessoas. Que sejam todos abençoados. Assim como eu encravei os papéis aqui, quem está virtualmente, daqui a pouco ela vai encravar, vai furar o papel, vai rasgar o papel. Depois que ela fizer isso, ela vai queimar, vai virar cinzas. Nós vamos queimar esses papéis também, vão virar cinzas. Os problemas dessas pessoas vão virar cinzas, meu Pai. Que esse mês de abril seja um mês do abrir das portas em todas as áreas. Seja um mês do extraordinário. Prepara aí agora o seu dízimo, sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Seus votos, compromissos com Deus, tudo que relaciona a sua fidelidade. O que Deus te move, te toca. Abre os olhos, olha para mim, pega o melhor que você tem. Nem que for uma moeda, mas que seja o melhor. O melhor. Quem planta com lágrimas, colhe com alegria, mas é quem planta. Então pega a melhor oferta, seus votos, compromissos, envelope que você tem aí para entregar hoje. Traz aqui na frente, coloca aqui no alforge. Quem está virtualmente tem aí as contas para você ofertar agora, fazer o Pix, nem que for de R$1. O dia que você não tiver nada para dar, preste atenção. Nada, nada. Luta, procura, nem que for uma moeda. Você está virtualmente, você não tem nada para dar. Está com a conta vazia. Tenta fazer, nem que for de R$1, um Pix. Porque a Bíblia diz que quem semeia com lágrimas é que vai colher com alegria. Mas é quem semeia. Então semeia. Não é a quantidade, a quantia. É o semear. É o plantar. E esse voto do menor virá a ser 1000 é um propósito que Deus está chamando alguns à parte, para afiar seu machado e mudar a sua situação. Você que vai ofertar, dizimar, honrar, coloca aqui no alforge. E senhora? Vai na fé da senhora, pode fazer. Ela falou, posso dar metade do valor do menor virá a ser 1000? Pode, depois você completa. Você já tem metade? Ô bispo, eu já tenho. Antes de eu gastar, né? Vai que eu gaste com outras coisas, eu já vou ofertar, já vou fazer. Depois eu vou fazer o restante. Vai na sua fé. O importante é você ter consciência diante de Deus que você está cumprindo o seu voto. Cumprindo o seu voto. Ô bispo, eu tenho já aqui R$200, eu já posso ofertar? Do menor virá a ser 1000? Pode. Você tem consciência do seu voto. Na hora que você tiver o restante, você oferta. Amém? Fiquem todos em pé, que nós já vamos terminar também o culto. Você vai sair daqui com a vitória. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós vamos estar aqui. Pode levar o envelope, a senhora, quando estiver completando, a senhora traz o envelope. Domingo, 8 da manhã, nós vamos estar aqui adorando a Deus, louvando a Deus, buscando a presença de Deus. E nesse domingo, nós vamos consagrar os dizimistas, os fiéis. Vamos abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. Então,
Quem é membro virtual, no domingo, prepara um pouquinho de azeite. Na hora que a gente for consagrar as mãos, você vai colocar nas suas mãos. Amém? É colocar nas suas mãos. E se você está fazendo o voto do menor virá a ser 1000, coloca o WhatsApp aí de novo. Você vai mandar no WhatsApp aí, minha esposa que responde. Você vai dizer, olha, eu estou fazendo o voto do menor virá a ser 1000. Eu quero aí o azeite. Quero aí o azeite. E você que pegou o azeite, voltou para o seu lugar, aspergiu na mão, passa a mão na outra. Todo dia desse mês, você vai fazer isso, vai fazer a sua oração de manhã. Deus vai colocar nas tuas mãos, Deus vai trazer para as tuas mãos milagres, propostas, oportunidades que você nem imagina. Tem milagres que já aconteceram agora, na hora da oração. Você vai constatar, daqui a pouco, constatando, você vai nos contar. Vai mandar um áudio, ó, aconteceu isso, eu fiz o voto, dobrei lá o joelho, aconteceu isso. Eu fiz o voto, aconteceu isso. Você vai ter testemunho. Amém? Sendo assim, domingo que horas mesmo? 8 da manhã. Não falte. Não falte. Hoje, 7h30 da noite, Renato, reprisa essa reunião. Hoje, às 7h30 da noite. O culto que nós temos aí da Sexta-feira Santa passada, explicando a agonia da cruz, tudo, quando terminar aqui agora, aí você coloca ele para rodar. Vê se acha ele. Coloca ele. Aí deixa rodando. Quem estiver em casa, ou quem estiver indo embora agora, quiser ir ouvindo, você vai ouvindo. Não custa, ou não é? Você vai ouvindo. Mas hoje, às 7h30 da noite, eu vou reprisar esse culto. Então, se você conhecer alguém, ou conhece alguém que está gemendo, sofrendo em alguma área, você pega o link desse culto de hoje e você encaminha para essa pessoa. Fala assim, ó, ouça aí, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Se ela der ouvido, ela vai vencer. Se ela ouvir e colocar em prática, vai ser cancelado o escrito de dívida. Amém? E aí, alguém trouxe ovo de Páscoa, chocolate para mim, de presente ou não? Não trouxe, não? Domingo traz, tá? Ou o coelhinho não passou lá? O coelhinho está botando ovo? Tá não, né? Quem está aí virtualmente, e Deus te chamou, te tocou para fazer o voto, escreve aí. Eu vou fazer o voto do menor virá a ser 1000. Escreve aí. E não deixa de dar o like, dar o cliquezinho no joinha, para ajudar a gente a evangelizar, tá? Não esqueça. Não esqueça. Deixa eu ver aqui, como que eu faço aqui. Aqui, ó. Tem esse aqui, Ítalo Alexandre. Ele escreveu aqui, ó, tudo é grana. Bloqueia ele aí, porque eu não quero ele mais acompanhando meus cultos, não. Vai baixar em outro terreiro. Não, eu só quero dar água para quem tem sede. Quem não tem sede, não quero dar água, não. Quem não tem sede, vai buscar nos filisteus. Vai amolar a sua espada nos filisteus. É ou não é? Tomar banho, rapaz. Perco tempo, não. Quem não tem sede, eu não vou dar água para quem não tem sede. E aí, quando eu vejo, bloqueia. Não é meu o canal? Aí eu bloqueio quem eu quiser. Baixar em outro terreiro. Segura os pertences. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa essas pessoas, abençoa esse dia, abençoa o teu povo, abençoa esse mês. Que, de fato, a tua palavra se cumpra. A tua palavra, ela venha se cumprir na vida dessas pessoas. Livra-nos dessa igreja que nasceu lá na sinagoga, na Babilônia, que só gosta de palavra, pregação, oração, música, mas não é a favor do altar, do sacrifício. Livra-nos, meu Deus, disso, porque nós queremos ser a igreja raiz, autêntica, verdadeira, não é falsificada, não. Nós queremos ser aqueles autênticos que vivem o evangelho genuíno. Salva a tua igreja, salva o teu povo, consagra os pertences, água, peça de roupa, consagra a vida dessas pessoas, e que ao saírem daqui, sejam escoltados pelos teus anjos, que esse dia seja uma bênção, que esse dia seja de boas notícias, que esse dia seja de respostas,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém? Se tu uma bênção. Vamos com Jesus, gente. Deus abençoe. Com licença, hein? Vamos na fé. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória.